É isso? É isso. Então, seja bem-vinda, Marivalda, tudo bem? Tudo bem, Edmilson. Eu quero já externar meu agradecimento ao Sobradinho em Foco pelo privilégio de estar aqui, de ter essa porta. Deu certo. Deu certo, está aberta para a gente falar de um tema tão relevante. Tão relevante, um tema muito importante. E já quero deixar meu boa noite para você do bairro São Francisco, no centro de Sobradinho, você do bairro São Joaquim, você da Vila Santana. Seja bem-vindo aqui nesse espaço. Hoje estaremos falando sobre a conscientização, né, isso ao abuso e exploração sexual infantil. Não é isso, Marivalda? Isso. Meu boa noite para todos, né, que vão participar. E eu creio que outras pessoas estarão também assistindo e participando, os seus participantes cativos. Sim. E trazendo uma abordagem tão importante para nós, para os nossos dias, para toda a sociedade. Falar sobre o abuso e exploração sexual de criança e adolescente é falar de amor, falar de proteção, de cuidado, de papel de relevância de uma sociedade que precisa entender que criança e adolescente são sujeitos de direitos e que é dever de toda a sociedade cuidar e proteger. Olha, pessoal, embora esse tema seria relacionado ao mês de maio, o mês já passou, mas esse tema é pertinente todos os dias, né? Essa luta, esse combate. Então, foi o mês de maio que foi o mês da campanha, mas essa luta é constante, essa luta é diária. Então, a minha primeira pergunta, para iniciarmos aqui esse podcast, é a seguinte: o que é o Maio Laranja, né? Que é essa campanha que foi realizada no mês anterior? Pronto, Edmilson. Nós estivemos, né, engajados, uma luta muito grande. Sim. Pelo direito, pela proteção da criança e do adolescente. O Maio Laranja, ele veio muitos anos de luta e proteção com a criança, mas teve um marco legal que foi em 1973, 18 de maio de 73, uma criança por nome Araceli, ela foi levada por alguns homens, abusaram sexualmente, deram drogas para essa criança, né? Abusaram sexualmente dela e após cometer um crime tão hediondo, eles jogaram ácido nessa criança para que não fosse reconhecido. Infelizmente, até os nossos dias de hoje, essas pessoas não foram, né, presas, foram julgadas, mas não foram condenadas. Então, o Maio Laranja é uma campanha que acontece em todo o país, tá, gente? Uma campanha linda, maravilhosa. Eu vim com a minha camisa. Já vim com camisa, hein? Essa minha camisa linda, maravilhosa, que eu visto sempre aí aos lugares, para a rádio, né? Então, o Maio Laranja, ele veio a partir desta luta, né? E tem uma lei que é 14.432, de 3 de agosto de 2022, que instituiu a campanha Maio Laranja, para que nós possamos estar abordando a temática, trazendo esclarecimento para toda a comunidade e buscando proteger a nossa criança e adolescente. Ótimo. Ultimamente teve aí alguma caminhada, né, isso que vocês fizeram? Foi. A Prefeitura Municipal de Sobradinho, né, fez uma campanha muito bonita, com toda a rede de garantias de direito, uma campanha de excelência. E eu fiz um projeto e apresentei para a Comeso, né, que é a Associação de Ministros Evangélicos de Sobradinho, que foi, e aí eu posso falar desse projeto, que foi o Abra Boca e Faça Bonito. O Abra Boca e Faça Bonito foi o primeiro ano, nós vamos fazer mais. Maravilha. Para dizer à população que nós não podemos ficar calados diante de tamanha agressão contra as nossas crianças e adolescentes. Nós não podemos ficar calados, nós precisamos denunciar e compreender, né, a dimensão que é o abuso e que ela traz de danos a esses sujeitos, né, que é sujeito de garantia de direito de nossa proteção. É verdade que não tem como se defender muitas das vezes, isso? Sofrem ameaças, aí fica ali opressivos, né, com medo, né, porque as ameaças surgem em relação, vai fazer alguma coisa com o pai, com a mãe, com o irmão, se contar, e realmente sofre essa opressão. Isso. Mas eu queria saber, Tia Val, a respeito de o que é o abuso. Bom, Edmilson, alguns anos atrás nós tínhamos uma concepção de que abuso era o estupro.
somente a penetração, né? O texto aqui que eu trago para vocês hoje, que o abuso sexual, ele não é só isso. O abuso sexual parte a partir do momento que um adulto, né? Sim. Ele começa a interagir com essa criança com palavras obscenas, eróticas, quando ela pede para ver o corpo dessa criança, quando ela toca no corpo dessa criança nas partes íntimas, tá? Aí eu vou ler aqui, que é para a comunidade saber. Olha, gente, abuso sexual é toda conduta por meio da qual criança ou adolescente são usados para gratificação sexual de um adulto ou de alguém com grau de desenvolvimento psicossocial mais adiantado. Sim. Então, a gente pensava assim, abuso é só estupro, penetração, não. É muito toque, mais além que isso. É muito mais, erotização da criança, pegar essa criança, tirar fotos pornográficas dela, colocar nas redes sociais, pedir para que essa criança mande fotos, sabe, Edmilson? Existe muito hoje, a internet está aberta para o mundo, sim, para a maldade, para o bem, mas também para a maldade. Isso mesmo. Entendeu? Então, tem pessoas que usam as redes sociais, a inocência dessas crianças, para quê? Mostre o seu corpo, deixa eu tocar em você. Então, até palavras obscenas, carícias, colocar no colo, ele se constitui a partir do momento... Ele fere a constituição dessa criança, ele é abuso. A gente precisa entender. Quando uma criança chega e diz assim que foi abusada, aí as pessoas entendem que abuso é só quando há o estupro, que há penetração. Não, gente. Hoje é uma amplitude de atitudes que se tem com essa criança, tá? Onde toca-se as partes íntimas ou toca-se presencialmente online, e a gente vai chegar lá. Então, o abuso é para além apenas da penetração. Esse adulto usar dessa criança, né, de todas as maneiras, na sua conversa, que enganam os nossos meninos e meninas, e nós estamos aqui para defender e dizer que nós não concordamos e que nós estamos aqui para denunciar o crime contra a criança e adolescente, e esse crime de abuso é um crime que mexe conosco, porque nós estamos no dia a dia delas, Edmilson. Eu estou em Sobradinho há 19 anos, diretamente com a criança, com a adolescente, fui pedagoga, tanto no meu projeto como em outros espaços de convivência. Nós vimos crianças passando por isso, e isso é doloroso. E nós não podemos permitir que isso continue. Então, esclarecimento e conhecimento é ferramenta fundamental para a gente começar a combater e enfrentar esse crime. Que maravilha. E fala muito bem, né, gente? Fala muito bem. Explana o tema com... realmente excelência. Só queria saber de vocês se o áudio está legal, porque tem uma pessoa que colocou aqui, cadê o som? Queria saber se está chegando o quê, né? Às vezes para essa pessoa não está chegando, alguma coisa no celular, alguma configuração, mas queria saber de vocês. Coloca aqui nos comentários para nós termos... Ó, tá ok? Cadê? Tá acompanhando, né? Pronto, tá ok, né, gente? Edmilson, gente, tia Val fala rápido demais, sabe? Se tia Val fala rápido, você dá um stop, mulher. Segura aí a onda. Segura aí a onda. A gente quer aprender. Pronto, olha, que tema importantíssimo. E estou muito feliz, viu, Val, de ter trazido você aqui. Acredito que esse tema aqui vai ser abordado de uma maneira que vai abrir o entendimento de muitas pessoas que estão em casa. Quais estão os tipos de abuso, né? Eu acredito que você já citou agora. Sim, eu citei alguns, e assim, eu queria só voltar um pouco e dizer que a campanha do Maio Laranja é só a campanha, mas que nós precisamos estar abordando a temática todos os dias com as nossas crianças e adolescentes. Eu estou acostumada, Edmilson, a ir a algumas escolas, dar palestras, sim, né? E nós estamos diante de algo que está fugindo o controle da sociedade, e que nós, sociedade, precisamos com muita urgência tomar pé da coisa e fazermos a nossa parte. Porque se a coisa tem aumentado, é porque muita gente tem sido omissa, tem se esquecido de denunciar. Então, essa criança, ela não se defende sozinha. Eu, enquanto sociedade, você, enquanto sociedade, você é responsável por ela, tá bom? Então, vamos falar dos tipos de abusos, que é o intrafamiliar. Eu vou começar pelo intrafamiliar,
que ele tem uma conotação muito grande. Ele abrangente, não é isso? Abrangente. Um número de 76%, meu amigo, dos abusos acontecem dentro de casa. De casa, com pessoas conhecidas, com avô, com tio, com irmão, com pai. E eu quero aproveitar com e contar... Pai também? Com pai, é. E a gente pensa geralmente que é mais com padrasto, né? Não, mas com pai. Não, com o pai acontece. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês, sim, tá? Pode. Rapidinho, desse esse intrafamiliar, lá no seio, que deveria estar protegendo essa criança, amando e cuidando. Um exemplo de que Leilane Rocha, psicóloga que trabalha muito nessa área de proteção contra o abuso, sim. E ela deu um exemplo que ela deu fez um momento desse nosso aqui, um podcast e uma pessoa estava assistindo. E ela deu uma orientação, cuidado quando esse adulto pegar sua criança para sair e você não sabe o que é que está acontecendo. E essa mãe, ela costumava levar a criança para casa da família, dos pais dela, e todas as vezes o pai dessa menina levava a neta para o jardim para ver a lua. E depois dela assistir o podcast informativo que traz conhecimento, ela foi ver o que estava acontecendo. E, infelizmente, aquele avô estava abusando daquela criança. Então, a gente confia porque família, quando a gente fala de família, a gente se remete ao quê? A proteção. Proteção, alguém de próximo que não vai acontecer, sempre tem essa visão. Isso. Aí, acontece o quê? Os maiores casos do abuso contra criança e adolescente é dentro de casa. É com o vizinho, é com o parente que vem de fora, dormir na sua casa e acorda à noite, vai lá para o quarto dessa menina e faz altas ameaças. Mas a gente vai chegar lá ainda para que eu possa falar do extrafamiliar, que é fora do seio da família, tá? Que acontece esses casos e assim, a gente precisa ter muito cuidado. Diálogo aberto. Edmilson, com os filhos. É necessário. É urgente. É muito necessário. Minha gente, é tão urgente a família entender que nós não estamos mais lá no tempo da pedra lascada, na minha época. Gente, eu tô com 52 anos. Mas naquela época, Edmilson, não tinha, gente, um diálogo aberto com papai e mamãe. Não tinha. É verdade. Era tudo as obscuras. E assim, e o pouco que tinha era da filha com a mãe. Isso. E era algo muito reservado, né? Muito... Então, realmente era esse diálogo básico, era o básico. Né? É o básico e assim, muito, muito camuflado. Isso. Entendeu? Com nomes diferentes, com nomes do corpo diferentes. Mas, Eva, o que é que você acha? Acha que por que tinha essa comunicação não era assim tão evidente? Era porque as mães tinham algum receio de que a filha descobrisse algo, o mundo, e ela já fosse trilhar outro caminho? Cultura. A cultura é algo que pesa em toda a sociedade. Tá? Porque nós somos um país de cultura machista, né? Você já sabe que nós estamos evoluindo em busca dos direitos, do respeito para a mulher, mas a mulher foi sempre culturalmente vista como objeto de prazer, né? Isso aí é uma constância, mas quando a gente fala de criança e adolescente, não é a mãe que tinha medo de falar, ela foi conduzida culturalmente para não falar sobre essas coisas porque era feio. Era vergonhoso. Era vergonha. O nosso corpo foi feito por Deus. Né? A sexualidade foi feita por Deus e o sexo também por Ele. Nada é feio em nós. Tudo é belo, porque nós somos a obra-prima de Deus. Então, se existe essa vergonha de falar, é porque nós tivemos nos nossos passados uma cultura, né, com tabu, que não podia falar. Eu mesmo vivi isso aí, que não podia falar de tanta coisa. Eu era 100 anos luz à frente, não é? Sim. Você acha que o diálogo hoje tem melhorado em relação ao tempo passado? Tem melhorado um pouco. Assim, a abordagem da temática também, as redes sociais é um veículo, gente, tão rico para que a gente possa combater esses crimes, né? Então, assim, tem se aberto mais as mentes, as escolas fazem palestras, a Rede de Garantia de Direito tem ido aos interiores, tem ido aos lugares onde as crianças estão mais longínquos, para que elas possam entender, né? Que elas são sujeitos de direito e que isso não é carinho,
Isso que está acontecendo, que essas pessoas fazem, e muitas vezes engana essa criança. É um carinhozinho, o tio fez um carinhozinho, o tio... mas não pode contar porque é um segredinho. Nossa, e olha o recadinho de titia Val. Deu o recado. Não tem segredo com papai e mamãe, viu? Segredo aí é negativo. Papai e mamãe a gente conta tudo, porque hoje a gente não está no tempo da tia Val. A gente está em 2024. 2024 é tempo da gente esclarecer, conhecer e lutar. Eu acredito, Val, que a importância do conhecimento é isso, porque na medida que esse assunto é abordado, a criança, o adolescente, ele passa a descobrir esses assuntos, diz, nossa, isso já aconteceu comigo. Isso. E deve dizer, então o que fulano fazia comigo é isso que ela está dizendo. Então isso trata-se de um abuso. Então ela começa a abrir os olhos, torna-se a ter aquela coragem de contar para algum familiar. É isso. Tudo que a gente quer, gente. É isso tudo que nós queremos. Que a gente quer que vocês tenham coragem de contar. Abram a boca e façam bonito. Porque é necessário, tá? Aí tem o abuso presencial, que o abusador está ali em locus, né? Lá ao lado da criança, ele está ali, eles seguem as crianças, tá? Seguem as crianças. Eles pedem beijos, gente. Eu estou falando isso, relatos de meus trabalhos nas escolas, eu escuto as crianças. Eles pedem beijos adultos, né? E na maioria bem mais velho que elas, é uma margem de idade avançadíssima. Mas nós temos também, Edmilson, uma ferramenta sendo usada, que é o online. O online tem, assim, pesado muito na área do abuso, crescido a rede de pedofilia assustadoramente. E para você ver que está tão assustador, Edmilson, que hoje já são vendidos vídeos de bebês sendo abusados para a rede de pedofilia. Um vídeo desse é mais de 100 mil reais, está na Isto É, de 2000, essa reportagem. E a gente não pode ficar calado. Isso é um absurdo, viu? Um absurdo. Assim, é estarrecedor. A gente, quando assiste essas coisas, a gente chora e a gente grita, mas o grito que a gente tem que dar, é um basta nisso aí. É dizer a verdade, é proteger as nossas crianças, é acabar com a erotização da criança. A erotização da criança, ela tem aumentado o grau, os números do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Nós estamos deixando que nossos meninos e meninas sejam adultos, fazendo eles adultos antes do tempo, trazendo para eles uma vida que não é para eles. Então, online, isso tem crescido assustadoramente. E qual conselho você dá aos pais? Porque também, à medida que tem crescido o online, também as crianças têm tido acesso à internet, acesso ao celular. Isso facilita para que esse índice aumente? Facilita demais, porque a criança é inocente, ela é pura. Quem está do outro lado, e vocês já viram que teve uma novela aí que fez essa abordagem, de alguém que estava do outro lado, um adulto usando voz de pessoa, de mulher, pedindo para ver as partes da menina, que ela tirasse foto, que ela se mostrasse. Essa mesma criança de 5 anos, ela tem um celular na mão e ela tem acesso a N informações. E pessoas que entram ali, maldade de ter um caso de uma igreja que a menina estava fazendo uma live e entrou uma pessoa, um adulto, se masturbando. Tá vendo? Vocês acreditam que pessoas fazem a chamada para a criança e faz isso e a criança acha aquilo por falta de conhecimento e orientação desse diálogo da família e supervisão? Se você acha que eu não concordo, tá? Meus netos têm, usam e a gente tem que falar a verdade. Eu não concordo que uma criança de 5 anos tenha celular. Mas já que se tem esse acesso, oriente. Ter um monitoramento. Monitoramento constante lá. Tem pais que eles acessam o celular dos filhos de longe. Sim. A internet é maravilhoso, é lindo, né? Essas tecnologias que a gente tem à nossa mão para a gente lutar contra o abuso. Então, os pais, eles monitoram. Gente, dê o celular para a criança, monitora. Isso. Monitora, porque tem pessoas do outro lado que a única coisa que quer ver
é destruição dessa criança. E nós não podemos abrir mão dos nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. É verdade. E falando em monitoramento, já existem aplicativos, né, que traz esse filtra, né, alguns determinados tipos de conteúdo também, que é muito importante também para a criança. Quer continuar ainda, falar alguma coisa sobre... Não, pode continuar. Fica à vontade. Fica à vontade. Então, outra dúvida, que também é constante, acredito, só meninas são abusadas? Não, né? Não, gente, a gente pensa assim, é só a menina que é abusada. Não. Os meninos também são abusados. E a gente tem aqui um número para passar para vocês, Edmilson. No Brasil, 9,4 milhões de pessoas sofrem violência sexual alguma vez na vida. Dentre eles, olhe só, 1,8 milhão de meninos e homens, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. E o IBGE nos traz essa informação. Então, é um número grande de meninos que são abusados, mas são silenciados, né? Eles são silenciados. Então, a gente acha que é só a menina. Mas quando a lei diz, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é proteção total para todos, não é só com a menina. O menino também, viu, gente? Tem pessoas adultas hoje, Edmilson, que trazem traumas terríveis, porque passaram por isso, vivem os traumas, não falaram o que estavam vivenciando, não contaram o que estavam vivenciando, e hoje tem problemas sérios de relacionamento conjugal, problemas sérios em criar os filhos, porque não tratou no momento certo. Então, gente, não é só menina, o menino também é abusado. Isso é uma destruição total, né, na família. Eu mesmo fico triste em saber, hoje eu tenho uma filha, né, de 6 anos, uma princesa, e que é muito apegada a mim, muito, muito carinhosa, e dou muita atenção, muito carinho a ela. Eu fico pensando como é que um pai tem uma coragem dessa de fazer com a filha ou com filha. Mas faz. É isso que eu fico pensando, gente. É terrível. É terrível. Só de imaginar já dá uma repulsa, né, por dentro. Que a gente é uma inocente que nos ama, que está ali do nosso lado. Minha filha é muito carinhosa comigo, né? E daí eu fico pensando nisso. Como é que um pai tem coragem, uma mãe tem coragem de fazer uma coisa dessa? Quando você falou mãe aí, agora eu vou fazer, né, essa colocação. Gente, não é só o homem que abusa. Aí. Tá? Já é outra informação, viu, gente? A mulher também faz. Nós temos casos de meninas que relatam, meninos que relatam que cuidadoras, babás, professoras, embora o índice nas escolas, graças a Deus, é 0,33%, graças a Deus, né, os índices, né, de abuso de criança, sexual de criança e adolescente nas escolas é um número muito baixo, mas há casos de mulheres, tá, que fazem isso com as crianças, abusam sexualmente da criança que está ali sob a sua tutela de cuidar, proteger, educar e amar, né? A gente traz muito para o lado do homem, porque, na verdade, é um número maior. Mas isso acontece também com mulheres, viu? É bom você estar alerta, porque isso acontece também com mulheres e é um número muito grande. Muito grande. Qual é o nome do seu projeto, Val? O meu projeto, Edmilson, é Projeto Amor em Ação. E a gente traz o quê? Educar e proteger é um ato de amor. Olha, o projeto Amor em Ação. Eu estou com um sorteio para ser feito aqui no final da live. Como eu sempre digo para vocês, aqui nós temos um sorteio da S Confecções, né, que elaborou aqui uns 2 produtos. Deixa eu pegar aqui esses produtos para mostrar para o pessoal da live. Tá certo. Então, gente, a gente precisa entender que falar sobre abuso e exploração sexual de criança e adolescente não é uma coisa feia. É um papel de toda a sociedade, não é só do governo, tá? Família, as igrejas, viu? Edmilson, tem casos de abuso dentro das igrejas, do contexto de igreja também. A gente traz essa abordagem também para esclarecimento, porque a gente acha que ali era para ser um lugar de proteção, de cuidado, mas ali é constituída de seres humanos,
É verdade. Que as pessoas muitas vezes esquecem disso. Então, existem números também de crianças que são abusadas dentro de igreja, de pessoas que cuidam, de pessoas do Ministério Infantil, que faz acampamento, que faz noite de pijama. A gente precisa estar alerto para isso. É um absurdo. Olha, pessoal, aqui da S Confecções, essa linda necessaire, nós estaremos sorteando no final da live. Temos aqui também essa farmacinha, ó. É produzida pela S Confecções, minha esposa, né? Que faz que chique. Essa necessaire e essa bolsinha. Então, sempre que eu digo a vocês que nós falamos palavras-chave durante a nossa live, vamos falar a primeira palavra-chave, viu? Projeto. Primeira palavra-chave, projeto. No final da live, você vai ter que dizer o nome das 3 palavras-chave que nós estaremos citando, tá bom? Então, a primeira é projeto, tá bom? Então, aguarde no percurso da live, estarei falando a segunda. E a terceira palavra, no final da live, você vai ter que falar as 3 palavras ditas e vai estar participando aqui do sorteio, tá bom? Então, agora são exatamente 20 horas e 51 minutos. Iniciamos a live um pouco tarde. Estamos aqui com a presença da tia Val, trazendo esse assunto tão importante aqui nessa noite. Temos aqui mais outra pergunta. Onde ocorre a violência sexual contra crianças e adolescentes? Nós já falamos bem acima, né, que já quando colocamos os tipos de abuso, e na maioria das vezes acontece dentro de casa. Infelizmente, dentro de casa são os maiores números de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Dentro de casa, no seio da família, na casa do vô, na casa da tia, que a gente é assim, entrega os nossos filhos de coração aberto, vai brincar, vai pra piscina, vamos fazer um acampamento, mas a gente não sabe quem é a pessoa que tem um distúrbio mental, que vive esse processo aí, né, que precisa ser tratado também, e que em muitos casos é uma doença psicológica, um distúrbio psicológico, que eu não vou tratar aqui porque foge da minha área, né? E às vezes, na maioria das vezes, alguém que passou, ele está multiplicando, não que haja defesa, esse é um crime hediondo, tá? E que a gente não pode deixar acontecer. Então, na maioria das vezes, acontece dentro de casa. Muito bem, então, outra pergunta aqui nessa noite. Quem deve denunciar violência contra crianças e adolescentes? Todos. Todos, né? Toda a sociedade é responsável por essa criança, esse adolescente. Eu estava lendo um texto hoje, eu estava transferindo, né, um curso que eu fiz com a Leilane Rocha, e ela dizia, a partir do momento que acontece, Edmilson, o abuso contra a criança e adolescente, nós já somos responsáveis. Né? Porque eu gravei um vídeo para o Quai um dia desse e eu dizia assim, nós precisamos entender que essa dor também é nossa. Sabe por quê? Porque é fácil ver o outro chorar. O pai, como eu vejo tantas cenas de reportagem, se jogar no chão, querer morrer, porque seu filho ou sua filha passou por isso. Mas não deixe para sentir a dor quando essa erva daninha do abuso sexual de criança e adolescente chegar no teu jardim. Quando a pedra chegar no teu telhado de vidro, porque isso é muito sério. Ver a dor do outro, né, Edmilson? É fácil ver o outro chorar. Sabe quando dói? Quando é com o nosso. Aí quando é com o nosso, a gente diz que a gente é responsável, que a gente quer falar, que a gente quer tomar as dores, mas a gente só pensa em nós. Eu digo isso a você porque eu vivo na área do direito da criança e adolescente desde os 13 anos de idade, em Camaçari. Eu fui professora de dança afro, eu trabalhei na Casa da Criança e do Adolescente em Camaçari, então eu tenho uma experiência de conhecer. Depois de chegar em Sobradinho, eu fui entender, viu, gente, que eu era como vocês. Eu achava, Edmilson, que abuso era só quando tinha o estupro, a penetração. Eu não achava que as carícias, né, a troca que fazem era um tipo de abuso, mas eu chegando em Sobradinho, o conhecimento me alcançou e eu sou hoje uma ferramenta nessa área para dizer a você que nós estamos aqui para dizer que somos contra a abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Nós não aceitamos isso e nós vamos denunciar. Muito bem, Vá, muito bem. Um tema muito importante que nós estamos abordando agora, se tratando também da violência contra a mulher, também que era algo sim que não era tão discutido.
Violência contra a mulher, pensávamos que era o quê? Só o homem que espanca a mulher, né? A gente só considerava isso. Mas isso é muito mais a agressão verbal, psicológica, patrimonial. Isso, patrimonial. Então envolve uma série de coisas que hoje nós temos o conhecimento. Com certeza. O conhecimento de que a violência doméstica não é somente bater na mulher, mas envolve todas essas questões aqui que foram citadas. Por isso é importante de nós estarmos abordando sobre esse assunto. E acredito que esse assunto é um assunto que está mexendo com muita gente. As pessoas agora que estão ouvindo estão abrindo a mente para isso. E o que nós queremos nessa noite é fazer isso, que você abra sua mente e você veja onde é que seu filho está andando, onde é que ele está nesse momento, o que é que ele está assistindo, que você venha se importar com isso, porque os responsáveis somos nós. Somos nós não podemos ser omissos. De jeito nenhum nós podemos ver e passar em branco isso, Edmilson, porque isso vai trazer um prejuízo para esse sujeito de direito, não só para ele, mas como para toda a sociedade. Toda a sociedade. Nós somos um conhecimento que diz que nós somos interligados, uma conexão homem-natureza, natureza-homem. Quando uma dessas ligações são quebradas, as catástrofes acontecem. Então, quando eu permito que uma criança seja abusada sexualmente ou sofra qualquer tipo de violência e eu não denuncio, eu não entro com providência, eu estou quebrando uma teia. E aí vem lá na frente as catástrofes gigantescas que estão dentro da nossa sociedade, as mazelas sociais que nós achamos que é coisinha boba. Mas quando a gente vai lá pro locus da situação, a gente se depara com situações gritantes e que só tendo força para falar e dar à criança a voz, a vez e o direito de dizer que elas não querem mais que aconteça isso com elas. É verdade, viu? Temos aqui uma pergunta bem interessante que inclusive está aqui dentro do tema e nós já vamos estar abordando agora. É a Mirelle. A Mirelle diz o seguinte: como identificar uma criança que sofreu abuso? Quais sinais? Como é que eu posso identificar que uma criança sofreu abuso? Quais sinais elas transmitem? Um dos sinais importantes, ela muda o comportamento. Se ela é uma criança muito conversadeira, eu vou falar uma linguagem bem clara, vou deixar a técnica de lado, tá? Ela é extrovertida, ela passa a ser introvertida. Passa a ficar acanhada. Acanhada, calada. Não quer se envolver com os outros coleguinhas. Não quer interação. Ela passa a ter medo. Ela passa a ter atitudes e comportamentos quando ela era pequenininha. Às vezes ela falta fazer xixi na roupa, fazer cocô na roupa. E tudo isso, gente, é fruto de abuso. Mas não é toda vez que a criança, para a gente ter, né, esse limite de clareza, de observar, investigar, dialogar com essa criança. Porque se ela era uma criança feliz e de repente ela perde apetite, ela perde interesse pela escola, ela não quer ir mais para a escola, certo? Sim. Então essa criança ela está tendo algum problema. Então é a hora de os pais e a escola começar o acompanhamento, processo de investigação e ver o que está acontecendo com essa criança, né? Então ela muda, gente, muda completamente, né? E outra questão que eu já quero entrar também é a respeito de pais que são separados. Pais são separados e a filha, o filho, tem que estar indo aos fins de semana na casa de um, depois volta novamente para o seu lar. Eu não sei se pode acontecer, Val, de a criança, quando ela não quer, muitas das vezes ir para a casa do pai. Um ponto muito importante. E a mãe diz: minha filha, vá para a casa do pai, porque seu pai vai pensar que é eu que estou lhe prendendo aqui. E ela diz: a menina, não quero ir, mãe, eu não quero ir. E dá essa suspeita de que pode também ter acontecendo alguma coisa, Edmilson. Eu e meu esposo, a gente gosta muito de assistir os filmes sobre essas coisas, né? Então, ultimamente, a gente... Porque assim, a criança não chega com hematoma, não chega ferida, não chega doente, mas ela não quer ir de jeito nenhum. Não quer ir, então está acontecendo alguma coisa. Então, procurar ver... Pô, ela pode não estar com hematoma no seu corpo, mas aqui tem um hematoma. Tem um hematoma, ela foi ameaçada, ela não pode contar quantos casos nós estamos vendo no Brasil durante todos esses anos
de crianças de pais separados, né, que vão passar o final de semana e são mortos. Não é? São casos horríveis de uma maldade grotesca feita contra as nossas crianças, que elas não merecem, que são coisas mais lindas que Deus colocou na terra. Eu sou apaixonada por elas. E, às vezes, as nossas atitudes do não ouvir, desse negócio assim, a mãe diz, mãe, minha filha é lei, seu pai tem direito aqui. Investigue, meu amor. Investigue o que está acontecendo. Não vá acusar indevidamente, porque isso gera um processo. Isso pode ser alguma outra coisa, mas pode ser outra coisa. Está dizendo isso. Não que seja isso, mas é a questão de investigar para saber de fato por que a criança não quer ir. Né? Isso precisa investigar. Esclarecendo aqui para que as pessoas não digam, se está acontecendo isso, então é isso. Não, justamente muitas vezes isso. Não é, mas investigue, né, pode ser uma das causas. Gente, essa conversa é para esclarecer. Conhecimento, olha, eu costumo dizer, conhecimento é libertador. Conhecimento rompe fronteiras da ignorância. A gente precisa entender, aprender e colocar em prática, meu amigo. É cuidar da criança o tempo todo. Temos aqui mais outra pergunta. Essa aqui é do Fábio Cristiano. Ele diz o seguinte: qual é o primeiro passo da família após o abuso? Tem aqui essa perguntinha pra gente assim. Tem também, quem é a sexta pergunta? Quem deve denunciar a violência? A quem deve, né? Denunciar a violência. É que a quem deve. Autoridade policial. Nós temos, que a comunidade não conhece, uma rede de garantias de direitos, tá? Que ela se faz entre CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Educação, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura. Então, todos nós fazemos parte, sociedade, fazemos parte de uma rede de garantias de direito. Se há uma suspeita de um caso de abuso de criança e adolescente, autoridade policial. Por quê? Quando essa autoridade policial ela é acionada, ele vai buscar fazer logo o exame. Isso. E a família, se ela aguardar e ficar calada, vai perder prova. Então, o correto é autoridade policial, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Gente, para de ver Conselho Tutelar como polícia de criança. Conselho Tutelar, ele tá ali para garantia de direitos, para fazer cumprir o direito, para proteção dessa criança. Então a gente tem assim, né, um fantasma que eu venho lutando há muitos anos, gente, porque eu já fui presidente do CMDCA, que é Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, Edmilson. Então a gente batia muito nisso, a gente tentava enfrentar isso, desconstruir algo que é de imenso valor para a criança e adolescente, que é o Conselho Tutelar, que foi constituído para andar como seu parceiro, como seu amigo. Eles não são polícia. Então, tem coisas que é dever do Conselho, e outro dia eles vêm falar sobre isso, e outras não. Mas eu quero te dizer que você tem um Conselho Tutelar como seu parceiro, como seu amigo, para denunciar. Se você não tem coragem de ir para a polícia, depois de contar para papai e mamãe, vai para o Conselho Tutelar, que ele sabe para onde ir, quais são os caminhos que serão seguidos para que isso venha à investigação e a gente tome o pé da coisa e esse abusador vá para o lugar que é dele. Isso mesmo. E outra coisa, a importância do diálogo é a seguinte, aqui eu já vi situação, Val, que os pais mesmo acionando o Conselho Tutelar porque não estava dando mais jeito no filho. Então, tinha que acionar o conselho toda vez, botava o conselho para trás, porque não tinha. Por isso a importância do diálogo, né? Eu lembro de quando eu era criança, eu tinha a visão de que o conselho tutelar era aquela pessoa que, se me visse na festa aqui, vai me botar para casa na hora, né? E eu tinha essa visão, mas essa visão foi mudada. Que bom. As pessoas também mudaram, acredito que mudaram essa visão. Eles estão vendo que o conselho está chegando junto, está realmente fazendo valer o direito, né, da criança, porque através do conhecimento. Então, como é importante isso, né? É muito importante. Gente, quando a gente... tem um livro que fala, Janine Ribeiro e Mário Sérgio Cortella, Política para Não Ser Idiota. A gente deveria ler esse livro, porque quando eu me abstenho de participar das reuniões de conselho, olha, comunidade...
Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Toda a comunidade pode participar, Edmilson. Os conselhos, e isso pode, é aberto. A comunidade não entendeu a força que tem um conselho de direito dentro de um município. Então, se a comunidade participa dos conselhos de direitos, que são CMAS, que é Conselho Municipal de Assistência Social, e eu quero abordar o CMDCA, que é Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Você, papai e mamãe, pode participar das reuniões e entender sobre tudo que rege em relação ao direito da criança e do adolescente e de sua obrigação, seu papel. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, é a primeira família. Sim. Entendeu? Então, é dever dessa família cuidar dessa criança, proteger e garantir direito para ela. Garantir direitos. Certo? Então, a gente não pode... A gente fica muito... eu não vou me envolver com isso, política. Política partidária é uma coisa, política é ciência. E a gente tem que entender, política, tudo envolve política. E a gente tem que entender que eu preciso ter... Se eu tenho o conhecimento, se eu tenho garantia de direito, veio de onde? Política. De pessoas que se reuniram para elaborar leis, para garantir direitos, gente. Tá? E é por isso que você, papai e mamãe, precisa ter conhecimento, que precisa participar de reuniões de conselho de saúde, porque é onde você vai estar garantindo a primazia. A criança, ela tem preferência principal em ser atendida quando ela chega. Mas se o pai e a mãe não conhecem o direito, ele vai ficar o quê? Caladinho, porque não participa. Sociedade participativa é uma sociedade transformadora e que ela tem um potencial de crescer. Então, é um conselho que eu deixo para vocês. Participem dessas reuniões, procurem saber onde acontece e nós estamos aqui para orientar vocês. Show de bola. Olha só as informações, gente. Que informação importante, hein? Então, temos aqui uma sugestão que uma pessoa citou aqui agora, mas antes disso quero falar a segunda palavra-chave para você, viu? A primeira palavra-chave foi o projeto, a segunda vou colocar aqui amor, tá bom? Então a segunda palavra-chave, amor. E aqui tem a Mirelle diz o seguinte, importante, e realmente Mirelle, ela tá certa, é importante mostrar às crianças as partes que podem e que não podem ser tocadas. Isso, mas Mirelle, minha florzinha, isso tem trabalhado muito nas escolas, viu, Edmilson? Eu parabenizo a escola, a Secretaria da Educação. Todos os diretores trabalharam o Maio Laranja. Eles fazem uma abordagem lúdica, né? Que traz uma linguagem que essa criança ela venha compreender o que é isso. Então, eles fazem isso, estão ensinando. Agora, assim, a escola sozinha não resolve. Não resolve. Em casa tem que se falar. Em casa a gente precisa parar de dizer que o pênis da criança é piu-piu. Entendeu? É falar a coisa certa para que ele possa entender. E a escola, ela tem um trabalho de excelência. A Secretaria da Educação fez um trabalho excelente, tem feito um trabalho nessa área da proteção, onde ela ensina para a criança quais são as partes que pode tocar, que não pode tocar, tá? E tem uma musiquinha que eu gosto muito, Edmilson, para criança. Vocês têm criança na live ouvindo? É assim, ó. Eu tenho um corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem eu não conheço. Eu grito bem alto se tocar a mão em mim. Ah, xô, sai pra lá. Porque no meu corpinho ninguém pode tocar nas partes íntimas. Não, viu, criança? Ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Se tocar, ó, grita bem alto e pede ajuda ao papai, mamãe, ao professor e conta o que está acontecendo com você. Muito bem, muito bem. Outra pergunta. Preciso de provas para denunciar um suposto caso de abuso? As perguntas estão chegando, viu? Não, pronto. A primeira coisa que você vai fazer é você vai à polícia. Que já foi falado. Que já foi nós falamos antes, né? Você vai levar a criança, tá? E lá essa investigação vai acontecer. Se a criança diz... A gente tem mania... Eu vou falar lá na frente sobre isso. Quando a criança chega assim... Mamãe, titio, papai, vovô... O vizinho tocou aqui em mim. Você tem certeza que isso aconteceu, minha filha? Para com isso. Criança, na maioria das vezes, elas não mentem sobre isso. Há casos de crianças usadas para atingir pessoas
Sim. O pai que é separado. Alguns casos, assim, essa criança... Eu conheço casos que a família usou para tirar o pai de perto e não manter o pai perto da criança, e essa criança foi usada, ela foi levada a dizer. Sim. Mas se a criança chega para você de mamãe, fulaninho fez isso aqui, não pergunta se ela tem certeza, não, tá? Eu vou falar nisso lá na frente. Então, assim, as provas, quem vai buscar é a polícia técnica, tá? Aí, você tem a voz da criança, sim, você tem a voz, a criança falou, ou se você suspeita, você vai buscar averiguar isso aí, você vai ficar vigilante. Não espere acontecer, por favor. Se você está desconfiando, não espere acontecer. O Fábio Cristiano, ele colocou assim: e se o abusador ameaçar a família? Denuncie. Denuncie. Eles vão ameaçar sempre, nem que seja preciso. Olha, gente, se for para proteger seu filho, você mudar até de país, mas denuncie. Por que o crime tem aumentado tanto? Por causa dessa inibição. Sim. Cria-se esse medo, a família não denuncia e eles vão fazer mais números. E as estatísticas vão aumentando dia após dia, porque nós temos medo. Mas você pode denunciar. Disque 100. Grave o número aí. Disque 100. Você pode fazer denúncia anônima. Se você não quer dizer quem você é, se você não quer se mostrar com medo, Disque 100. Mas não deixe esse crime passar despercebido pelas autoridades, porque sua criança precisa de você. Você é a voz dela, para que toda a sociedade escute a dor que ela traz nela. Tá bom? A Mirelle, muito obrigado, viu? Você está participando bastante das perguntas aqui. Mirelle. Ela colocou o seguinte agora: em relação a bebês, quais as dificuldades de perceber um abuso? Eu não tenho a teoria sobre isso. Eu vou falar como mãe, tá? Sim. Como mãe, como educadora, porque os especialistas, eles sabem identificar no bebê. A criança ficou com outra pessoa. Eu vi um caso acontecer um dia desse aqui. A pessoa ficou com a criança e a criança chorava o tempo todo, e passava. O bebezinho, ele não vai mostrar você o espaço, mas você vai investigar o corpo dele, gente. É você saber como é. Toda mãe... Eu sou mãe de uma menina de 30 anos, que é a Jaine Nunes, viu? Eu sou mãe da Jaine, eu tenho só uma filha. Então, assim, o bebê, ele muda de comportamento para chamar a nossa atenção. Quando ele sente a dorzinha, ele chora. Não é assim? Isso. Ele chora. Se alguma coisa incomodando ele chora. Então, assim, é difícil você identificar o abuso no bebê? É. Mas você vai buscar essa identificação, porque a mãe, ela sabe até a hora que a criança quer dormir. Ela sabe a hora que ele quer fazer cocô. Isso. A gente aprende no dia a dia do lidar com eles. Então, essa mãe, ela vai observar o que está acontecendo, veja com quem você deixou e observe as partes íntimas. Esteja sempre corrigindo. Não vire aquela paranoia, né? Mas que haja esse cuidado sempre. Cuidado com quem você deixa o seu bebê, seu filhinho. Porque ninguém traz a estrela, tá? De abusador. Ninguém traz uma tarja preta de abusador. São pessoas que você jamais imaginou que teria coragem de cometer tamanho absurdo contra uma criança, contra um bebê. Imagine você ver um vídeo de um bebê sendo abusado sexualmente, e esse vídeo ele é vendido por todo mundo. Pessoas sentem prazer em assistir pornografia infantil. Cuidado. Olha o celular da sua criança, cuidado com quem fala com ele. O Fábio Cristiano disse: Edmilson, que aula é essa? Tá de parabéns. Gratidão, Deus é bom, é tudo para a glória dele. Muito bom, aqui a Dorinha colocou, muito bom ser abordado esse assunto. Parabéns pela live. Olha. Gratidão, meu amor. Gente, vocês não sabem a dificuldade que foi pra gente estar aqui hoje. Vocês não sabem, não tem ciência, né, Ival? Ival nervosa. Ival nervosa. Agoniada aqui porque não estava no horário. A Dorinha colocou: muito bom ser abordado esse assunto. Parabéns pela live. Deixa eu ver aqui se mais alguma pergunta. Não, até o momento não. Mas eu sei de uma situação, Val, sim, que a criança, ela foi uma adolescente, né? Ela tinha sofrido essa parte do assédio. E ela se tornou de maior. Só que a mãe veio descobrir já depois dela de maior de idade. Então,
e foi pelo padrasto, né? Então foi uma situação que a mãe, nossa, ficou... É muito doloroso. E ela, quando soube, né, a reação dela, separou, né, do rapaz, é claro. Fez a coisa certa. Fez a coisa certa, porque eu não sei como é que a mulher vai viver com um cara desse ainda. Elas vivem. E ainda vive, né? E escondem. Infelizmente. Escondem o crime. Isso, mas até hoje... Ela não perdeu o marido. Não vive mais com esse cara. Mas que ela ficou muito decepcionada, ficou muito triste mesmo, né? E daí, isso abala a todos, né? Todos a família. Isso abala, mexe também com a adolescente, mexe com a criança, né? A criança muda o comportamento e é uma coisa, só Deus mesmo, eu acredito, Deus ia fazendo, tendo acompanhamento psicológico, as terapias, tudo para tentar arrancar isso, né? Para Deus trazer uma transformação no coração dela, mas que realmente é um prejuízo muito grande. Muito grande. Edmilson, eu tenho casos de adolescentes. Eu convivo muito com adolescentes. Eu amo adolescente, eu amo. Tem professor que diz assim, eu detesto trabalhar com adolescente, eu sou apaixonada por adolescente. Mas para mim aprender a trabalhar com eles, eu precisei passar por algumas experiências. Então, assim, hoje, depois de tantos anos na área, eu digo a você que o que mais está trazendo dor aos adolescentes e tem trazido um prejuízo grande, eles estão se automutilando. Sim. Pensamentos suicidas e atitudes suicidas para arrancar essa dor que está dentro deles. Então, tem pais, Edmilson, quando o filho começa com esses problemas, né, emocionais, eles criticam, zombam, ignoram. E eu tenho uma menina que eu levei para o psicólogo, gente, escondida, viu? A menina estava passando por problemas e me procurou e eu disse, você quer que eu marque uma consulta para você e vá com você? Ela disse, eu quero. E eu fui porque é papel nosso, é dever nosso. Enquanto a família ignorava os alertas da menina, a gente percebe, né? E eu dialogo muito com eles, eu falo muito abertamente, viu, gente? As minhas palestras com eles são muito abertamente. Eu não tenho esse negócio... É uma linguagem muito aberta com eles, porque é a forma que a gente conquista eles para entender o quanto a gente respeita. Gente, deixa eu deixar um recadinho. Criança e adolescente tem que ser respeitado. Não é porque nós somos pais e professores que a gente deve desconstruir uma criança. E na maioria das vezes, pessoas que estão desconstruídas, abaladas emocionalmente, estão em sala de aula. São os pais que também sofreram abusos na adolescência. Estão, tudo de novo. Aquele vídeo Vida Maria, não sei se você assistiu, de uma mulher que vive no sertão, Vida Maria. Aquele vídeo é muito massa. Muito interessante. Né? Que é uma repetição de tudo que aconteceu na vida dos pais. Os pais não têm culpa. Mas hoje eles têm uma rede de informação que está lá. Bota no Google, gente. O Google nos traz respostas, né? Eu costumo gostar de pesquisar no Google acadêmico, tá? Bota lá no Google acadêmico, perguntas sobre isso, você vai aprender como fazer. Então, o pai, a mãe, a gente tem aquela coisa que pai e mãe é tão superior aos filhos. Mas tem uma palavra em Efésios que diz, vós pais, não leveis seus filhos à ira, não ireis vossos filhos, porque a gente ignora que eles têm sentimentos, Edmilson. E aí a gente acha que nós somos os detetores do poder, papai e mamãe, né? Sim. Isso. E que a gente, muitas vezes, cria feridas neles. E isso eu aprendi no dia a dia. Foi praticando o que vocês fazem. Aí, quando eu vim ver, eu quis reparar. E a gente precisa reparar o erro enquanto é tempo. O filho, ele é parceiro nosso também. Isso. E esse amor nosso, a gente tem que ter autoridade e os limites, mas o limite com amor, com respeito a esse sujeito. Um dia, Edmilson, eu falo demais, viu? Mas vou parar para tu falar. Não, fica à vontade. Aqui o espaço é seu. Eu estava numa escola coordenando o Mais Educação e uma professora de muitos anos na linha, né? Eu sou pedagoga, sou pós-graduada e eu estava coordenando Mais Educação. Então ela vinha no meu diálogo. Quando eu entrava na escola, a sala da coordenadora do Mais Educação lotava. Sim. De adolescentes. E um dia ela chegou na minha sala e ela disse, Val, o que você faz para eles serem assim com você? E eu olhei para ela, como vou olhar para você, e vou olhar para você que está nessa live maravilhosa. Gente, respeito. Respeito.
É ver ele como sujeito de direito, com respeito. Ah, Val, mas os meninos hoje vão para a sala de aula, batem em professor, faz isso, faz aquilo. Nós não colocamos limites, tá? E o respeito, ele vem transbordado de amor. É uma reciprocidade. Enquanto eu não entender que meu aluno também precisa de respeito, certo, Edmilson? Sim. E eu nunca tive problemas com os meus alunos de agressão verbal, física, porque eu estabeleci a comunhão do respeito para com eles e eles para comigo. E olhem que eu sou durona. Se tiver uns meninos aí me assistindo, vocês vão saber que eu sou a tia Val Durona, mas eu transbordo amor, porque eu acredito neles. Quando vocês passarem a acreditar neles, nós vamos mudar esses números, nós vamos ver a diferença. Muito bem, olha, que maravilha. Terceira palavra-chave, em ação, tá bom? Terceira palavra-chave, em ação, para você concorrer ao nosso sorteio daqui a pouquinho, viu? Mirelle, mais uma pergunta. Se uma professora tiver suspeita que seu aluno foi abusado, a escola, mesmo sendo rede particular, pode acionar o conselho tutelar? Com certeza, meu amor. Você já tem que fazer urgente. Na primeira suspeita, você já procura logo. Porque se a escola não fizer isso, constitui-se crime. Crime. Quem não denuncia, ele é o criminoso também. Então, se a escola omitindo, ele se omite, ele não vai lá e não denuncia, chama o conselho tutelar. Chama o conselho tutelar para falar, para dar palestra na escola. Eles vão ajudar também, que não é papel deles não, viu, gente? A gente ajuda nisso aí. E a gente está aqui para ajudar vocês. Mirelle, parabéns, viu, pela sua participação. Sim. Vou lhe dar um cheiro virtual, menina. Depois a gente se conhece pessoalmente, tá bom? Show de bola, viu, Mirelle? Um abraço para meu amigo Cícero, que está aí também na live. Diz parabéns pelo tema, né? Colocou aqui sobre de foco. Muito bom, gente. É isso aí. Se tiver mais alguma pergunta, coloca aqui. A hora passa ligeiro demais. Já é 9h21. Já? Né? Já. Eu pensei que a gente tinha começado agora. Não é? O bate-papo tá tão bom aqui. É gostoso, viu? Muito bom. E se você tiver alguma pergunta, que a gente gosta de quando vocês fazem as perguntas, tirar essas dúvidas, o espaço está aberto. Por isso que está aqui o espaço de comentários abertos para vocês colocar essas perguntas para a tia Val estar respondendo. Tá bom?